Oi, 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 fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horário você está assistindo isso. Prazer para quem não me conhece ainda, gente, eu sou o Murilo Lang, eu sou instrutor autorizado da Fastlane, trabalho ministrando uma série de treinamentos, vocês já devem ter visto a minha cara por aqui algumas vezes. Gente, esse webinar aqui está sendo gravado, né? Só que a qualquer momento vocês podem mandar as dúvidas de vocês, podem mandar aqui embaixo, né, no chat, que a gente vai ficar de olho para responder. Tá? Então, fiquem bem à vontade. Se quiserem sugerir outros tópicos também, de outros temas, né? Hoje, o papo aqui vai ser mais sobre as tendências da parte mais fundamental do Cloud Foundations, que a gente chama, né? As tendências para 2026, mas qualquer outra sugestão que vocês tenham de bons tópicos, tragam aí para a gente, por favor. Tá, gente? Então, já vou compartilhar aqui meu material na tela, em seguidinha, que a nossa ideia hoje é bem prática, tá? Nós vamos trazer tipo um mapa para vocês, um jeito de organizar aquilo que está acontecendo nos fundamentos da nuvem, quais são as tendências para 2026, sem ser um negócio muito abstrato, tá? Então, a gente vai dar um jeito de vocês organizarem essas ideias. A gente vai passar por 5 tendências. Então, eu vou só trazer aqui para a tela o meu PPT, só um pouquinho aí, gente, por favor. Show, beleza. Agora sim, com a apresentação na tela, gente. Então, ó, isso aqui que a gente espera comentar hoje, as tendências de Cloud Foundations, 5 tendências que vão definir o futuro de vocês. Então, a gente vai falar sobre o que, de fato, muda no dia a dia, coisas práticas, tá? Nada de abstrato. Então, a gente vai falar questões de segurança, de custo, de sustentabilidade, todos os tópicos quentes para esse ano que está recém começando. Então, a ideia não é sair daqui só com tendências, né? Também sair com algumas decisões, ver como é que a gente lida com essas tendências de maneira prática, no dia a dia, tá, pessoal? Se qualquer momento vocês pensarem, ó, isso que o Murilo falou está acontecendo aqui. Ótimo, excelente, é isso mesmo que a gente quer. E bora começar, então, pelo ponto que todo mundo sente na prática. Quem trabalha com nuvem, quem vive em nuvem no dia a dia, sente muito disso, né? A nuvem é muito rápida, as coisas são muito velozes, só que, junto com essa velocidade, também tem complexidade, né, pessoal? Convenhamos, a nuvem tem o seu quê de complexidade. Então, existem alguns sintomas que são bem comuns para todas as empresas que estão trabalhando com nuvem, independente do nível de maturidade, tá? Então, todo mundo que está envolvido na área vai conhecer um pouco desses cenários, vai se reconhecer. Primeiro, gente, ó, é os custos que sobem sem ter uma explicação muito clara. Isso é bem comum de acontecer, né? A fatura chega lá, final do mês, a gente olha o boleto, tem aquela surpresa, tá, deu tantos dólares, mas e aí, subiu por que a fatura, quem gastou, como gastou, por que gastou? Às vezes é normal que exista um acréscimo lá na fatura, mas eu tenho que entender o porquê, a justificativa, se aquele aumento de custo ele se justifica, né? Se ele está trazendo valor para o negócio, aí ele vale a pena. A gente tem outra complexidade também, que os times muitas vezes acabam se tornando apagadores de incêndio, que a gente fala, né? O pessoal da TI usa muito esse jargão. Ah, tô ali apagando um incêndio. A gente correndo atrás de incidentes, né? Não fazendo coisas as quais foram planejadas. A gente está sempre correndo atrás da máquina, como chama. O ambiente multi-cloud, que hoje em dia é uma realidade para boa parte das empresas. Boa parte das empresas hoje não trabalha só com uma nuvem. Tenta tirar um pouco do melhor proveito de cada uma delas. Isso é bom, só que também traz essas complexidades. Eu vou ter uma coxa de retalhos muitas vezes. Ah, para ter visibilidade de uma aplicação, eu entro aqui. Ah, mas outra aplicação está em outro lugar, tem que entrar lá. Então as coisas ficam tudo separado, isso é complexo. E o compliance é segurança, que não devia, mas muitas vezes acabam travando a agilidade. Muitas vezes a empresa acaba ficando no impasse. E aí eu escolho entre andar rápido ou andar seguro. Dá para a gente fazer as duas coisas, por favor, tem que ser. Tá? Então, isso aqui são cenários comuns que eu aposto que a maioria de vocês já deve ter enfrentado no dia a dia. Se não enfrentou, vai enfrentar, tá, gente? É normal. Mas óbvio que o meu intuito aqui não é ficar apontando problemas. Tá? A ideia é dar nome aos problemas e entender como a gente ajuda a mitigar eles, a resolver, tá? Aí pelo melhor caminho. Então, vamos ver como transformar essa complexidade em algumas ações práticas. Então, gente, o que mudou nos últimos anos é o seguinte. A nuvem, ela deixou de ser só infra. Né? Então, a cloud agora, gente, ela virou a base do negócio. Né? No início, muitas empresas migraram lá para a nuvem
só para uma substituição de infraestrutura. Não quero mais ter servidores on-premises, eu quero ter os servidores na nuvem. Só que hoje em dia isso aqui mudou porque, poxa, a nuvem ela é a base de todo negócio, onde você está rodando as suas vendas, o teu atendimento ao cliente, tem os teus dados, tem comunicação com parceiros, tem API, tem um monte de coisa. E aí, quando a nuvem ela é a base do teu negócio, a discussão ela muda, não é só ficar subindo recurso. Eu tenho que manter toda essa base, essa operação de uma maneira sólida, de uma maneira com governança, com segurança, né? Eu tenho que incorporar tudo isso. Esse é o objetivo do que a gente chama de Cloud Foundations, é a fundação da nuvem, é como se fosse um pilar de uma construção. A gente precisa para deixar a nossa construção sólida. E aí, se a base do negócio hoje em dia é a cloud, qual que vai ser a nova fronteira do risco, né? Vou ter que fazer uma transição aqui, gente, no PPT. Só um segundo, por gentileza. Eu encontrei uma falha aqui no slide. Só um segundinho que eu já estou alternando aqui. Aí, agora sim, de volta para a tela. Então, eu comentava ali sobre a base, né, do Cloud Foundations, e por muito tempo a gente pensou na segurança na nuvem como se pensava na segurança do ambiente on-premises, a segurança de perímetro, que a gente chama, né? Cuidar daquelas questões de firewall, de segurança de rede, né, o que entra, o que sai. Só que hoje, como o uso da nuvem evoluiu muito, né, você tem várias aplicações SaaS, que a gente chama, você tem APIs, você tem comunicação com parceiros. Então, esse perímetro, ele não existe mais de uma maneira muito clara. Esse aqui é o perímetro, é a área que eu tenho que proteger. Isso aqui ficou algo mais difuso agora. Então, a nova fronteira do risco, que a gente chama, não é mais um perímetro fechadinho, é a identidade. Não é só o invadir a minha rede. É porque hoje em dia na nuvem você tem questões de credenciais, por exemplo, você tem chaves de API, você tem tokens. Essas informações, elas são críticas, e se elas acabarem vazando, por exemplo, isso pode acabar gerando um incidente grave, né? Então, tem uma série de incidentes que pode acontecer relativos a isso aqui. Uma credencial que vazou, alguma senha que alguém conseguiu quebrar, alguma API exposta, alguma política de permissionamento muito permissiva, muito frouxa, né? Então, olha esse dado aqui, gente, que importante. 70% mais ou menos dos incidentes de segurança que acontecem na nuvem hoje, eles não são relativos àquele negócio do perímetro. Eles envolvem isso aqui, logins de geografias desconhecidas ou anômalas. O que isso aqui quer dizer, trazendo para o português mais natural? Eu, Murilo, trabalho com uma determinada nuvem e sempre acesso aqui do Brasil. Eu e todo o time. Aí, de repente, do nada, uma terça-feira chuvosa de madrugada, acontece um acesso de um outro local, sei lá, do Azerbaijão, lá do outro lado do mundo. Nem sei onde é que fica direito. É um login diferente, desconhecido, anômalo. É um comportamento anormal. Esses comportamentos anormais, eles servem para a gente como um sinal de alerta. Opa, acho que tem alguma coisa errada acontecendo aqui. Óbvio que os provedores de nuvem vão ter ferramentas que nos ajudam a identificar isso, caso a gente habilite elas, né? Está lá disponível. Então, vejam que é diferente a forma como eu tenho que tratar e eu tenho que cuidar da segurança. Isso aqui é algo que mudou muito. Se a gente quer minimizar o impacto, a gente não quer estar nessas estatísticas aqui, uma das principais formas é mudar a nossa mentalidade, o mindset, como dizem, né? É eu não pensar mais só nisso aqui e pensar na identidade. Como que eu vou proteger as pessoas que acessam? E aí a gente vai falar um pouquinho de algumas práticas. Então, para navegar nesses tópicos aqui, a nossa ideia é trazer tipo um mapa para vocês. Né? Um mapa do que está acontecendo, de quais situações atacar e como a gente fazer para atacar essas situações. Então, a gente vai começar a explorar agora um pouquinho dessas tendências, vamos passar uma por uma. Olhando aqui em alto nível, né, a gente vai começar com... A gente vai falar sobre IA, que é algo que está super em alta, né? Boa parte das empresas já estão adotando ou vão adotar. A gente vai falar de questões financeiras também. Vamos falar de segurança, que eu acabava de comentar, né?
segurança que mudou, não é mais a segurança só do perímetro. Vamos abordar um pouco das complexidades de ambiente multi-cloud, como tentar mitigar um pouquinho disso. E falaremos ainda sobre sustentabilidade, ou nuvem verde. Isso tem tudo a ver, não é só papo de tendência, de slide, não. Vamos ver isso aqui na prática. Vamos começar com a primeira, então, gente. Primeira tendência, que é IA. Né? Ela não é mais um projeto só. Depois, posso comentar um pouco, mas existiu meio que uma linha do tempo, há uns 3 anos atrás, ali 2022, 2023, se começou a usar bastante IA com alguns projetos, fazendo POC, testar, né? Aí em 2024 isso começou a evoluir um pouco mais, começou a explorar alguns outros nichos aí onde a IA poderia colaborar. E de 2025 para cá, a IA já é o que a gente chama de um copiloto das operações. O copiloto é alguém que me ajuda, né? Ajuda a comandar. Que é nisso que a IA é excelente, servir como uma baita assistente. Então, a IA já está incorporada em boa parte das empresas. Aqui a gente traz alguns números, ó, gente, 80% das empresas, 2026, né, estamos hoje, 80% das empresas já vão ter usado a IA generativa em ambientes produtivos. Né? Ela já está virando uma camada padrão, a gente pode dizer, nas empresas, para ajudar a automatizar processos que são repetitivos, a otimizar alguns workloads, melhorar processo, né? Melhorar atendimento ao cliente, por exemplo. Né? Conseguir identificar se o cliente está descontente aqui com a minha empresa, se ele tem risco de sair. Eu posso usar IA para fazer previsão, quanto que eu vou vender dos meus produtos. A IA também ela é usada até em contexto de segurança, ajudar a detectar anomalias. Acabamos de falar ali dos logins anônimos. Eu falei, se alguém loga lá do Azerbaijão na minha conta, a IA consegue ajudar a gente a detectar essas anomalias. Então, tem vários casos de uso, por isso que a IA encaixa muito bem, né, para a absoluta maioria das empresas. Lembrando que eu digo sempre que a IA ela não é um fim. Eu quero implantar um projeto de IA. Não, não é por aí. A IA ela é um meio para você atingir uma finalidade. Eu tenho um problema de negócio, eu quero automatizar um processo, eu quero detectar anomalias, eu quero melhorar as minhas previsões. E a IA entra como um copiloto, um auxiliar. Não é a finalidade, mas é um meio para te ajudar a atingir aquele fim. Tá, mas aí então, legal, todas as empresas aí estão usando, quem não usou vai usar, e como é que eu transformo isso aqui num resultado mais prático, uma coisa mais tangível? E que não vire uma bagunça também, né? Aqui a gente tem 3 dicas para vocês, alguns 3 passos bem objetivos que encaixam bem para qualquer empresa, qualquer porte. Começar pequeno. Escolher alguns 2, 3 processos aí manuais que você possa automatizar isso com a IA. Aí eu trago alguns exemplos aqui que a gente vê mais no dia a dia, né? Incidentes de TI, ajudar a fazer uma triagem. O que é incidente crítico, o que não é crítico? A IA vai fazer a triagem para me dizer isso. Gestão de capacidade para saber fazer uma previsão de demanda. Eu tenho uma empresa que é do setor, sei lá, varejista. Tem um supermercado, eu tenho que prever quanto de arroz eu tenho que vender no mês que vem. A IA pode me ajudar com essa gestão de capacidade. Então, pegar alguns processos que hoje são manuais e começar pequenininho. Às vezes a gente fica meio seduzido pela ideia de querer já fazer um grande projeto, mas o melhor é começar pequeno para a gente ter o que a gente chama dos quick wins, né? Os ganhos rápidos. Isso é importante. Definir as regras também, criar algumas políticas claras para uso de dados. Que tipo de dado a IA pode e não pode consultar? Quais os guardrails que eu vou colocar? Até onde ela pode ir, onde ela não pode ir? Quem que vai poder usar? Definir essas regras. Isso também é muito importante já definir no início, antes de sair botando os projetos em produção, senão depois fica mais difícil, né, você mexer nisso. E você ir criando um backlog, né, uma listinha, e vai listando os quick wins que eu acabei de falar, esses ganhos rápidos, com métrica, gente. Isso aqui é muito importante. Parece um papo que foge um pouco da TI, né? O Murilo vai falar aqui de métrica de negócios, KPIs, né? Que o pessoal fala, os indicadores. Tem tudo a ver, gente. Porque lembra que a IA, ela serve para resolver problemas de negócio. Qual que é o problema de negócio? Eu estou gastando muitas horas, eu quero economizar horas. Eu tenho um risco muito alto de fraude ou de, sei lá, algum risco aqui dentro da minha empresa. Quantos por cento eu quero reduzir? Quantas horas eu quero economizar?
Quantos R$ 1.000 eu quero economizar? Então, é definir essas metas. Porque essas metas, essas métricas, melhor falando, elas vão me ajudar lá no final do projeto a identificar se o projeto foi bem sucedido ou não. Tem um ditado, né, que se fala no mundo dos negócios que você não gerencia aquilo que você não mede. Se não estiver medindo, não vou conseguir ter uma gerência sobre aquilo. Essa é a primeira tendência. Então, IA veio para ficar. Aqui algumas dicas para vocês transformarem em resultados práticos. Isso aqui é acelerar o negócio. Mas e aí, essa aceleração dos negócios, ela não vem de graça também. Existe um custo. Tudo tem custo. Tem outro jargão do mundo de negócio que fala que não existe almoço grátis, né? Aí a gente fala um pouco da segunda tendência, que é FinOps. FinOps, para quem não está ambientado com o termo, é sobre grana, dinheiro. Eu incorporar a gestão financeira junto com a operação da TI. Não é eu vou subir o melhor recurso que existe visando só a performance, não. Tem que haver esse equilíbrio entre performance e custo, para ficar saudável para todo mundo. Então, o FinOps, gente, por bastante tempo, ele também foi meio que um apagador de incêndio. Só lembravam do FinOps quando chegava o boleto no final do mês e o pessoal caía para trás da cadeira. Mas agora, graças a Deus, isso aqui também evoluiu, né? Para a gente conectar o custo da nuvem com o valor que ela está gerando. Às vezes é normal que o custo da nuvem vá subindo, porque eu estou agregando coisas que são importantes para o negócio, que vão trazer retorno. Eu agreguei aqui uma IA para ajudar com a previsão de demanda ou para diminuir as fraudes. Isso aqui no final do dia vai acabar equilibrando, né? Um ganho maior de receita, e por aí vai. Então, algumas dicas aqui que a gente deixa para melhorar o nosso FinOps. Tagging obrigatório. Gente, tagging é como se fosse uma etiqueta. Se você tem um escritório físico, né, trabalha no escritório, os móveis normalmente têm uma etiqueta de patrimônio. Tem um número que ajuda a identificar qual é o setor, né, quem está sentando naquela cadeira, essas coisas. A gente também consegue etiquetar os nossos recursos na nuvem, colocar um tag. Parece uma coisa que não faz muito sentido. O que tem a ver com grana, né, Murilo? Tem tudo a ver. Porque quando a gente define esse padrão de tagging, que a gente chama, eu começo a etiquetar os meus recursos, no final do mês eu vou tirar os relatórios e eu vou conseguir saber, olha, daquele custo de tantos $1.000, tantos eram do Murilo, tantos eram de fulana ou de ciclano, se eu usar essas tags de owner, quem que é o dono, de qual produto, ou de qual ambiente, ou qual centro de custo, várias empresas têm isso, né? Centro de custo, unidade de negócio. Se eu coloco as tags nos recursos, no final do mês eu vou conseguir tirar o relatório e ver, olha, ok, eu gastei $10.000, dos $10.000, tantos foram para o projeto A, tantos foram para o projeto B e assim por diante. Controle de custo. Fazer uma revisão mensal. Não adianta também botar as tags e achar que está tudo resolvido. Eu tenho que fazer um acompanhamento periódico, mensal, até com uma cadência mais curtinha, para fazer essas análises. Aqui até trouxe um exemplo do relatório aqui, né? Relatório aleatório. Acompanhar quanto que eu estou gastando aqui ao longo dos meses, com qual serviço que eu estou gastando, essa revisão é importante. Que é o ditado aquele popular, que é o olho do dono que engorda o gado. A gente tem que ficar sempre de olho, perto daquilo que nos compete. E a caça ao desperdício. Eu, por exemplo, tenho que me policiar muito quanto a isso, porque eu sou meio desligado. Aí eu vou criando os recursos lá na minha conta, depois não uso mais eles e esqueço. Aí chega a surpresa no final do mês. Não façam como eu faço na minha conta pessoal. Façam como eu faço nas empresas. A caça ao desperdício. Você focar no criar um top 10, né? O top 10 é um número qualquer, pode ser menos, pode ser mais. Mas focar naquilo que pode ser uma torneirinha aberta de dinheiro. Right sizing, a palavra chique para dizer o tamanho correto dos recursos. Às vezes você cria os recursos na nuvem, deixa um tamanho muito grande, mas não precisa. Um tamanho menor muitas vezes resolve. Tem que acompanhar isso. Recursos ociosos que você criou e depois acabou esquecendo de desligar, não está usando mais. História de antigo, isso aqui é bacana também ficar atento. Os provedores de nuvem, com frequência, eles criam novas versões de máquinas virtuais, de armazenamento, e muitas vezes as versões mais novas custam menos. Isso é bem comum em alguns provedores. Sai um serviço novo, o serviço novo é mais barato do que o antigo. Então, façam essa caça ao desperdício de maneira frequente.
Essa é a segunda tendência. Então, custo tem que ter disciplina, a gente viu aqui, né? Agora vamos falar um pouco sobre segurança, que é a terceira tendência. Eu já dei uma breve passeada ali antes, que segurança mudou, segurança não é só perímetro, segurança hoje em dia é identidade. Aquela ideia de segurança reativa, acabou, gente, não tem mais espaço para isso. Eu vou esperar, se der um problema, eu resolvo depois. Não. Porque qualquer problema de segurança reativo já aconteceu algum impacto. Teve alguma indisponibilidade, algum vazamento de dados, até aquilo que é não tangível, a perda de reputação da empresa. Pô, todo mundo viu agora que a empresa foi atacada, né? Não fica legal. Então, a segurança reativa já era, ficou para trás. Agora, arquitetura de confiança zero. Existe um termo em inglês que se usa bastante para isso, que é o Zero Trust. A gente tem que adotar essa mentalidade. O Zero Trust, ele não é um serviço específico. Ele é uma abordagem. Hoje em dia, boa parte dos ambientes das empresas, eles são híbridos ou multi-cloud, quer dizer que não está tudo num único provedor. Não, às vezes tem parte no meu data center dentro de casa, tem parte na nuvem, tem parte em outra. E com essa vamos dizer, né, essa fragmentação do ambiente por vários locais, isso acaba por aumentar a nossa superfície de ataque. Eu tenho mais locais que estão expostos. Se eu estou rodando em vários locais, eu tenho vários locais que podem estar expostos. Né? E aí, então, para me proteger disso, eu tenho que adotar essa mentalidade do Zero Trust, que é confiar nunca, verificar sempre. Essa é a frase do Zero Trust. Não devo confiar nunca em ninguém. Então, aí existem algumas formas, né, da gente implementar esse modelo operacional. Eu vou usar algumas formas ali como MFA, por exemplo, né, e algumas outras formas que a gente vê no próximo slide. Então, importante, só relembrando, o Zero Trust não é um produto, né? Claro, existem produtos que ajudam a gente a atingir isso, mas não é um produto, é uma abordagem, é você assumir que, por exemplo, qualquer credencial pode vazar, credencial pode ser quebrada, as permissões podem estar erradas. Então, não é só porque o Murilo colocou o usuário e a senha dele que eu vou dizer que isso está seguro. Não, vai que alguém roubou a senha do Murilo. É uma abordagem meio desconfiada, sabe? O Zero Trust. Isso é bom para a segurança. Então, aqui a gente vê um pouco dos pilares, do que está por trás dessa abordagem do Zero Trust, que é uma das tendências. O perímetro agora passa a ser a identidade. Eu tenho que proteger as identidades, porque é a identidade, é o usuário do Murilo que ele vai usar para logar no ambiente. Não importa se o ambiente está no provedor A, B, C ou D. Então, eu tenho que ter um MFA forte. Se alguém ainda não ligou o nome à pessoa, MFA, é aquele mecanismo de segurança que, quando você vai fazer login em alguma aplicação, além de colocar teu usuário e senha, você tem que ainda informar um token, normalmente, que é gerado no celular, né? Alguma aplicação estilo Authenticator da vida. Isso é o MFA. É colocar acessos condicionais, a detecção de login anômalo, perdão. Aquele negócio da localização geográfica que eu comentei antes. Tá, foi o Murilo que logou, com o usuário e senha do Murilo. Ixi, mas o login foi lá do Azerbaijão. Peguei implicância, né, com o Azerbaijão. Deixa eu mudar o país depois. Então, o Zero Trust é isso. Eu não vou só confiar porque foi o Murilo que logou com o usuário e senha dele. Eu vou ver se ele está usando um MFA, eu vou ver se a localização geográfica é o que normalmente ele costuma acessar. São os pilares. Outro, segurança de APIs. Né? Então, se a empresa que você trabalha hoje ela é o que a gente chama de API First, que se usa APIs para tudo, e quase toda empresa é hoje, né? Tudo se comunica via chamadas de API. Você também tem que monitorar isso aqui. Né? Monitorar o tráfego que está passando, identificar se tem algum tráfego muito alto, muito anormal. Né? Esse inventário, cuidar de autenticação, acompanhar de perto. E também fazer aquilo que a gente chama de higiene da nuvem. É fazer uma varredura de forma contínua lá no teu ambiente para ver se não tem alguma coisa que está com configuração incorreta, com alguma permissão excessiva, alguém acabou botando uma permissão demais do que não devia. Não é porque eu criei o meu ambiente aqui lindo e perfeito no dia 0, que nos dias seguintes isso vai se manter. Então, é bacana essa revisão frequente. Isso aqui tudo ajuda a gente a ter essa arquitetura Zero Trust que a gente chama.
Então, segurança tem que ser consistente. E aí, se isso aqui já é um desafio a gente fazer quando eu uso um único provedor, imagina se eu estou usando o multi-cloud, que é outra tendência que boa parte das empresas está adotando hoje em dia. Então, aqui, gente, acho que o desafio principal em multi-cloud é você conseguir centralizar as coisas. É você unificar governança, política de segurança, identidade, monitoramento, observabilidade, ter tudo isso num único local. Porque se eu uso 3 provedores de nuvem diferentes, cada um vai ter as suas ferramentas para política, para governança, para identidade, para observabilidade, para tudo. Então, como é que eu vou ter uma unificação disso? Os padrões de fundação. Em cada um dos provedores, aqui exemplificados, né, que eu vou criar lá meu ambiente, eu tenho um padrão do que a gente chama de uma landing zone. Landing zone é uma zona de aterrissagem, tipo de aviação, sabe? Onde o avião pousa. Aquela pista tem que estar perfeita, tem que estar um tapete. A nossa landing zone na nuvem também. O ambiente fundamental, a parte de identidades, de segurança, de rede, de padrão de login. Eu posso estabelecer um padrão para todos os 3 provedores que eu estou usando nesse exemplo. É bacana que eu tenha também uma observabilidade padronizada. Né? Não ter essas métricas todas espalhadas. Existe uma série de ferramentas open source, inclusive, não precisa gastar mais com isso. Tem ferramentas pagas, excelentes, óbvio, mas também tem ótimas open source. Para você conseguir ter essa padronização da observabilidade. Aí você unifica toda a coleta de métricas, de logs, de tracing, de tudo num único painel, num único plano de visualização, numa única ferramenta. Aí, se você está tendo algum tipo de dificuldade, vai olhar nesse painel unificado. E outro, gente, é ter a resiliência embutida. É você tratar as práticas de backup, de disaster recovery, como uma política. Então, uso 3 provedores nesse exemplo, vou implementar as mesmas políticas em todos. Para caso aconteça algum problema, se o problema tivesse acontecido no provedor A, eu conseguia voltar rápido, mas aconteceu no provedor B, aí aqui eu não consigo voltar rápido. Não, isso não pode acontecer. Então, tudo se volta muito para essa padronização em todos esses ambientes. Né? E aí, para a gente trazer a última tendência, tem algo que muitas pessoas tratavam isso como jogada de marketing de muitas empresas, né? Mas hoje em dia está virando um requisito técnico já, tá? Para várias empresas, que é a questão da sustentabilidade. Não é só mais um slide bonitinho para dizer, a gente é verde, né? Mas isso tem virado um requisito de arquitetura, tem virado requisito até regulatório, dependendo do setor onde a empresa atua. Então, o slide ele conecta bem isso aqui, FinOps encontra GreenOps, um termo novo, que é quando você está medindo o custo junto com a eficiência. E aí a dica aqui é que a gente acompanhe, e todo provedor de nuvem já tem isso, a gente acompanha e adicione essas métricas de emissão de carbono nos nossos dashboards de custo. Até porque, gente, isso aqui normalmente são coisas que andam meio juntas. Quanto mais eu gasto, quanto mais recursos eu tenho na nuvem, maior vai sendo a minha emissão de carbono, a minha pegada de carbono vai aumentando. Então, vejam, quando eu cuido da otimização dos recursos, de não deixar coisa ociosa, de não deixar recurso muito grande, por exemplo, sem necessidade, isso é bom para o meu bolso, é bom para a natureza. Então, a questão de governança de recursos, automatizar o desligamento daquilo que é ocioso. Tem uma série de aplicações corporativas, por exemplo, que elas só são usadas pelos funcionários de segunda a sexta, das 8 às 18. Isso dá mais ou menos 30% das horas do mês. As outras 70% horas do mês, o recurso vai ficar lá ligado à toa, sem ninguém usando. Né? Gastando dinheiro, emitindo mais gases nocivos. Né? Então, vamos cuidar disso. E arquitetura consciente também. Usar os dados certos, no lugar certo, pelo tempo certo. Não guardar mais dados do que precisa. Colocar eles em áreas diferentes. Os provedores de nuvem todos têm isso também. Tem aquelas áreas mais quentes, que a gente chama, para os dados que são mais usados. E tem as áreas mais frias, para aqueles dados que são menos usados.
Isso tudo impacta em uso de recurso, em custo e questões de sustentabilidade também, emissão de gases, né? Então, outras coisas que a gente pode se alertar, escolha de regiões, por exemplo. Se às vezes eu estou na dúvida se eu subo o meu ambiente na região A ou na região B, um dos pontos que eu posso levar em consideração é esse. Os provedores de nuvem, a maioria já tem isso também, eles mostram quais são as regiões mais sustentáveis. Essas regiões, normalmente, elas já têm um reaproveitamento da água, elas têm uma geração de energia própria. Então, ó, sustentabilidade, aqui, formas da gente incorporar isso no dia a dia. Tá, gente, fechando, então, essas 5 tendências, de novo, um mapinha completo aqui para vocês, ó. Começamos vendo. IA não é futuro mais, né? É presente. IA ajuda a gente a acelerar a operação, é o copiloto que a gente chama, é o assistente. Lembra daquelas dicas, ó. Pega 2, 3 casos de uso, começa pequeno, define as métricas, os indicadores, para depois desse projeto deu certo, e aí sim vai evoluindo. O custo vai subir, é normal. Cuida das estratégias de FinOps. Usar as tags, parece um negócio besta, mas faz toda a diferença. Botar as tags lá, as etiquetinhas. É você cuidar dos recursos ociosos, recursos superdimensionados, né? Cuida disso, que vai te ajudar a conter os gastos ou a gastar de maneira mais inteligente. Segurança, hoje em dia, é baseada em Zero Trust. Não é porque o Murilo colocou o usuário e a senha dele que eu vou dizer que o login pode passar. Não, eu vou avaliar o contexto, eu vou ver se ele está fazendo o login de onde normalmente ele faz, eu vou ver se ele está usando um MFA, eu vou inserir essas práticas. Isso é o Zero Trust na prática. Ambiente híbrido, ambiente multi-cloud é excelente, só que traz um pouco de desafio, que é ter uma operação unificada. Então, cria aquele padrão, aquela base igual para todos os ambientes que você está rodando, padrões de segurança, de rede, de observabilidade. Use ferramentas open source ou ferramentas pagas, enfim, mas que te deem uma visão unificada desse ambiente. E para fechar, incorporem a sustentabilidade como um pilar da arquitetura de vocês. E isso vai fazer bem para o ambiente, vai fazer bem para o bolso, porque são duas coisas que andam bem juntas, como eu comentei. Tá, gente? Aí com isso aqui você sai da teoria e consegue começar a entrar na execução de fato. Tá, gente? As tendências que a gente separou para vocês eram essas. Aqui eu trouxe o mapa para ajudar vocês a se localizar nesse 2026. O mapa não, né? Ninguém usa mapa, mas é o GPS que eu estou trazendo aqui. Esse é o primeiro passo, mas, claro, navegar entre todo esse mundo que eu falei, de segurança, de sustentabilidade, de FinOps, isso exige capacitação. Aqui a gente está ajudando com os primeiros passos e a gente pode ajudar com os passos posteriores também. Para quem não conhece a festa ainda, se alguém não conhece, se inscreve já no canal aí, né, para ficar ligado nos novos vídeos. E a gente trabalha entregando treinamentos de todos os principais vendors do mundo inteiro, tanto provedor de nuvem, de segurança, de rede, tudo que é coisa, tá, gente? Então, a gente pode ajudar vocês a subir para esses próximos degraus, avançar para os próximos passos, tá? A gente é um acelerador aí, estamos ao lado de vocês. Pessoal, então, muito obrigado novamente por terem participado dessa sessão. Lembre-se, de novo, que isso aqui é gravado, mas vocês podem mandar as dúvidas de vocês, deixar aqui embaixo, né? Quiser chamar a gente para trocar ideia, dizer o que achou, curtiu, não curtiu, ideias de próximos tópicos que vocês querem que a gente aborde, pode mandar aqui também. E se não acessaram ainda o nosso site, ó, entra lá, tem o nosso blog também, vocês podem ficar ligados nas nossas novidades. Tá bom, gente? Obrigado mais uma vez pela presença, participação e até a próxima.